equipe ela ficou com o tema Terapia Cognitivo-Comportamental no transtorno obsessivo compulsivo. Vamos falar um pouco sobre esse transtorno. O TOC é um transtorno mental grave, situando-se entre as 10 maiores causas de incapacitação e caracterizado pela presença de obsessões, compulsões ou ambas, que causam ansiedade ou sofrimento, tomam boa parte do tempo e causam prejuízo no funcionamento social ou profissional do indivíduo. O TOC, na maioria dos casos, ele se inicia na infância e principalmente na adolescência. Na maioria dos casos, ele costuma ser uma doença crônica. Porém, o percentual, em cerca de 10%, é uma condição grave e incapacitante. O TOC também costuma produzir grande impacto no funcionamento da família, que na maioria das vezes tenta se acomodar aos sintomas do paciente e também a se submeter à realização de regras que esse paciente impõe aos membros familiares, como por exemplo, não deixar entrar com sapatos dentro de casa. No DSM-5, o TOC foi excluído dos transtornos de ansiedade, incluindo a nova categoria denominada transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados. A acumulação compulsiva, que antes fazia parte do TOC, agora ela aparece como um novo transtorno na versão atual do DSM. Além disso, os critérios do TOC sofreram algumas modificações, como o critério B, que antes reconhecia que as obsessões eram razoáveis e agora, na nova versão, consideram que elas são excessivas. O TOC se apresenta com algumas manifestações. Uma dessas manifestações são as obsessões, que são pensamentos impulsivos ou imagens recorrentes e persistentes, experimentados como intrusivos ou indesejados e que na maioria dos indivíduos causam ansiedade acentuada ou sofrimento. O indivíduo tende a ignorar ou suprimir as obsessões ou neutralizá-las com algum outro pensamento ou ação. As obsessões mais comuns são o medo de contaminação e a preocupação com germes, as dúvidas seguidas de verificações e pensamentos, impulsos ou imagens desejadas e perturbadoras. O modelo cognitivo-comportamental do TOC considera que essas obsessões são como sintoma primário do transtorno. De acordo com esse modelo, são as obsessões que induzem o indivíduo a adotar medidas destinadas a suprimi-las ou neutralizá-las. Outra manifestação do TOC são as compulsões, que são rituais compulsivos ou simplesmente rituais, que são comportamentos repetitivos ou atos mentais em que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou em virtude de regras que devem ser rigidamente aplicadas. Visam prevenir ou reduzir a ansiedade ou o sofrimento e também evitar algum evento temido. Não tem conexão realista com o que visam neutralizar. Por exemplo, não pisar nas juntas das lajotas da calçada ou evitar e são claramente excessivas. As compulsões elas são precedidas por um senso interno de pressão para agir. Por exemplo, verificar repetidamente o gás, o fogão e os eletrodomésticos, porque a casa poderia incendiar. Os atos, eles podem ser atos mentais realizados em silêncio, como repassar cenas ou argumentos repetidamente. Nesses casos subjacentes a esses rituais, há um pensamento ou uma obsessão de conteúdo mágico, muito semelhante ao que ocorre nas superstições, em que a pessoa acredita poder. Outro algo são os comportamentos evitativos, que são comportamentos que têm a função semelhante à das compulsões, que são atos voluntários destinados a impedir o contato direto ou imaginário com objetos, locais, situações, pensamentos ou imagens percebidas como perigosas ou indesejáveis, que tenham a propriedade de ativar as mais diversas obsessões.
Por exemplo, evitar banheiros públicos, usar lenço ou papel para tocar em um determinado objeto, usar luvas para cumprimentar as pessoas. Outras evitações incluem não usar uma roupa de determinada cor, não fazer uma coisa em uma determinada data, ou em um determinado horário, para não acontecer uma desgraça em um futuro próximo. Também inclui evitar certos canais de TV ou ajustar o volume do som do carro em números específicos. Cognitivo-comportamental. Um dos objetivos do texto sobre análise é demonstrar que a TCC, na qual estejam incluídos exercícios de EPR, é um dos tratamentos mais eficazes, justamente porque, além dos exercícios de EPR, a TCC utiliza técnicas cognitivas com o objetivo de modificar pensamentos e crenças disfuncionais de conteúdo negativo ou catastróficos subjacentes aos sintomas do TOC. A TCC, na qual estejam incluídos esses exercícios, é considerada um dos tratamentos de primeira linha para o TOC, ao lado dos medicamentos antiobsessivos. Ela foi introduzida nos anos de 1970 e ela continua sendo, até hoje, a terapia mais efetiva para esse transtorno. Esses exercícios, eles podem ser programados a partir dos sintomas que o paciente apresenta e de acordo com os níveis de dificuldade que eles têm para executá-los. E esses exercícios, eles podem começar sempre por aqueles que o paciente considera mais fáceis. O modelo cognitivo-comportamental propõe que os sintomas obsessivos compulsivos são mantidos em razão do alívio obtido por meio dos rituais e evitações. Então, como tem sucesso nessa função, eles se tornam repetitivos e impedem a exposição e perpetuam o TOC. Continuaremos falando sobre crenças disfuncionais no TOC. O sucesso da terapia de exposição e prevenção de respostas, EPR, é uma das alternativas psicoterápicas mais estudadas até o momento. A EPR baseia-se na relação funcional entre obsessões e compulsões e objetiva enfraquecer as associações entre obsessões e aumento da ansiedade e entre compulsões e alívio de ansiedade. Nela, em estudos de caso, é possível identificar cerca de 30% de evasões ao tratamento por parte dos pacientes. A terapia era difícil de ser aplicada em pacientes que apresentavam predominantemente obsessões e a hipótese levantada foi a de que pensamentos e crenças de conteúdo catastróficos e erro de interpretação estariam presentes na maioria dos indivíduos com TOC, podendo ser os responsáveis por tais evasões do tratamento. Terapia. A TCC associa a identificação e a correção de pensamentos e crenças disfuncionais comum no TOC, que contribui para a manutenção dos sintomas. O uso de estratégias cognitivas visa a correção dos pensamentos automáticos, das percepções e avaliação erradas e das crenças disfuncionais subjacentes aos sintomas. As fases do tratamento serão demonstradas a seguir. Então, nesse momento, iremos dar continuidade demonstrando aqui essas fases. A primeira fase é a avaliação do paciente e estabelecimento da relação terapêutica. A primeira preocupação do terapeuta é o estabelecimento do diagnóstico clínico,
e do diagnóstico diferencial, pois o TOC pode ser confundido com vários outros transtornos. O diagnóstico costuma ser em primeira ou segunda entrevista, que pretendem identificar, primeiro, os sintomas atuais do paciente, segundo, a gravidade dos sintomas, terceiro, sintomas ao longo da vida e quarto, se o paciente já realizou outros tratamentos. Do lado podemos perceber o grau de desconforto se eu não fizer o ritual. Então aqui tem um exemplo que dá para você perceber, tá? Em seguida, tem a quinta, se o paciente já realizou outros tratamentos. Sexta, o grau de insight e motivação do paciente para o tratamento. Sétima, a interferência dos sintomas no funcionamento da família e do paciente. Essa é uma das questões muito importantes. E oitava, se o paciente possui outros problemas psiquiátricos que poderiam contraindicar o uso da TCC. Então, é importante que venha a ser relatado todos os fatos, né? Para que sejam identificados e para que a gente possa fazer uma boa avaliação desse indivíduo. Durante o tratamento, teremos essa fase que se chama psicoeducação do paciente e de seus familiares. Podemos ressaltar que essa fase é uma das fases mais importantes, principalmente para os familiares conhecer um pouco do que é o TOC, aonde acontecerá o quê? Após a confirmação do diagnóstico do paciente, quando será diagnosticado que ele tem TOC, é iniciada a psicoeducação sobre o transtorno. É o momento em que o terapeuta esclarece o que é o TOC, quais os seus sintomas e manifestações, as possíveis causas, se elas são neurobiológicas, genéticas, aprendizagens e crenças equivocadas, os tratamentos existentes, seus alcances e limites, TCC ou medicamentos e por que a TCC é a terapia indicada no momento. Terceira fase é a elaboração da lista de sintomas, que pode ser feita de duas maneiras. Na forma 1, o próprio paciente anota em uma folha de papel ou em seu caderno de exercícios os sintomas que apresenta e que parecem ser obsessões, compulsões ou evitações. Na forma 2, o preenchimento da lista de sintomas é um formulário adaptado, com base em outros pacientes que pode ser baixado da internet. É uma lista de afirmativas autorrespondidas sobre obsessões, compulsões e evitações. Lembrando que nessa lista, depois de elaborada, o terapeuta pode solicitar ao paciente que separe esses itens dessa lista em 3 outras sublistas secundárias, menores, contendo os sintomas de intensidade leve, gravidade 1 e 2, os sintomas de intensidade moderada, gravidade 3, e os sintomas de intensidade grave ou muito grave, gravidade 4. A quarta fase é a elaboração do diário ou mapa do TOC, onde o paciente é orientado a preencher o diário ou mapa do TOC, que é um instrumento muito interessante para o planejamento das tarefas de EPR, exposição e previsão de resposta, como nós vimos anteriormente, que visa identificar, no dia a dia do paciente, quais são os horários, locais ou situações mais críticos à ativação das obsessões e comportamentos compulsivos, serve para identificar situações gatilho. A quinta fase é a escolha dos primeiros exercícios de exposição e prevenção de resposta, EPR. Para a escolha propriamente dita, deve-se localizar na lista de sintomas e na sublista de sintomas leves as compulsões e as evitações com níveis menores de ansiedade e escolher de 6 a 8 tarefas para serem feitas em casa, na rua, no trabalho até a próxima sessão. Devem ser especificados o local ou a situação, o horário, o número de vezes,
como por exemplo, não verificar o fogão ou verificar se as janelas estão fechadas apenas uma vez antes de sair de casa pela manhã. O terapeuta deve incentivar o paciente a realizar os exercícios até a aflição diminuir completamente ou pelo maior tempo possível. Na sexta fase, entram em ação as técnicas cognitivas e comportamentais para tratar pensamentos automáticos catastróficos e crenças disfuncionais. E o que são esses pensamentos automáticos catastróficos? São observações de conteúdo violento, obsceno, sexual, indesejável, repugnante, perturbador. São muito comuns e configuram sintomas difíceis de tratar utilizando apenas o IPR. O exemplo dessas observações nós temos, por exemplo, atacar violentamente um pedestre, esfaquear um familiar, pensamento de molestar sexualmente crianças, inclusive bebês, violentar sexualmente uma pessoa, ter pensamentos sexuais com a Virgem Maria ou com Jesus Cristo, ter dúvidas entre ser ou não ser homossexual, etc. E para aqueles que são atormentados por pensamentos repugnantes, a ênfase situa-se na psicoeducação sobre tais pensamentos e no uso de técnicas cognitivas para corrigir as crenças equivocadas. Depois de iniciada a terapia, as sessões obedecem à estruturação clássica da TCC. Então, na alta, quando os sintomas são leves ou moderados e não existem comorbidades associadas, a TCC costuma ser breve, com duração de 10 a 20 sessões. Em casos graves, pode se prolongar por muitos meses. Mas, de qualquer maneira, as possibilidades de recaída são sempre altas em pacientes com sintomas muito grandes. Portanto, a meta deve ser sempre a eliminação completa dos sintomas. Nas estratégias de prevenção de recaídas, na fase final da terapia, antes da alta, devem ser discutidas estratégias que possam auxiliar o paciente a manter os ganhos terapêuticos e prevenir lapsos ou recaídas. E em relação à associação da TCC com medicamentos, embora haja controvérsias quanto à associação de medicamentos à TCC, consensos de especialistas sugerem que, sempre que possível, ela ocorra. Em alguns casos, entretanto, uma das duas modalidades pode ser preferível em detrimento da outra. Por exemplo, TCC para pacientes com sintomas leves e moderados e medicamento para pacientes com sintomas mais graves. Considera-se então que o texto em análise, ao final, aponta uma série de questões em aberto no campo do estudo da aplicação da TCC no tratamento do toque. Porém, conclui que os modelos comportamental e cognitivo, além de oferecerem uma compreensão da doença completamente nova, permitiram o desenvolvimento de técnicas relativamente simples e altamente efetivas em reduzir e até eliminar por completo os sintomas. Uma dessas técnicas, como nós vimos no decorrer do trabalho, é a EPR, essa técnica psicoterápica considerada de primeira escolha para o toque e é quem tem maiores evidências de efetividade no tratamento do transtorno. Agradecemos a todos vocês pela atenção, rumo ao 9º semestre, ao 10º semestre e à formatura. Boas férias!